Amém, irmãos? Amém. Salve a igreja na paz de Jesus. Amém. Irmão, nossa opinião do Senhor. Fala para mim, por gentileza. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Tem o versículo número 6. Chama de ouro. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai caravana no sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, ao qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, que regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o povo, Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, aprendo a conducar. E começando nesta escritura, lhes anunciou a Jesus. Anunciou a Jesus. Certo, louvado seja Glória a Deus. Deus. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Esse beijo de Jesus, amados irmãos, o nosso Deus, o nosso Senhor, ele fez promessa a seus discípulos. Em nenhum momento ele negligenciou ou ocultou a verdade dos seus discípulos. Evangelho de João 16:33, Jesus disse a seus discípulos: tenho-vos dito essas coisas para que em mim vós tenhais paz. No mundo tereis tribulação. Aleluia. Mas tens bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Satanás provavelmente acreditou que quando Cristo na cruz do Calvário, ele, do Agrabaense, ele conseguiu vencer. Mas o nosso Cristo, Senhor, ele disse: ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou. E por que ninguém pode tirar a vida de Cristo? Porque ele é maravilhoso. É o Senhor da vida. E ninguém pode matar aquele que é o detentor da vida. Ele falou: eu dou a minha vida, ninguém tira. Porque se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então havia um propósito. Havia uma decisão. Havia um plano, e o plano é salvar todo aquele que crê. Próximo da sua morte, Jesus Cristo ele fez a promessa de dizer em Lucas 24:48. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Glória a Deus. Então havia uma promessa que eles deveriam ter paciência e ficar no lugar sagrado, orando, buscando, adorando, até que do alto eles fossem revestidos de poder. O Cristo foi crucificado, morto, sepultado. Mas a Bíblia antiga não permaneceu na morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Deus faz promessa, foi assunto aos céus. E a promessa estava no coração do discípulo. O que ele disse? Que caiu na cidade de Jerusalém. Até que no alto vocês sejam revestidos de poder. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que 120 irmãos estavam ali, reunidos, orando. E passou-se um dia, 2, 3, 4, 5, 10. A promessa fica em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
30, 35, 40, 45, 50. E com lindo dia de Pentecoste, oh glória, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E veio do céu o som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles língua repartida como um fio de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos, diz a Bíblia, foram cheios do Espírito Santo. Aquele povo que estava ali reunido, aguardando, esperando a promessa, o cumprimento profético, foram cheios do Espírito Santo. A promessa se cumpriu. A Bíblia diz que após o dia de Pentecostes, aquele revestimento de poder, tendo dotado com autoridade, eles ousadia. Aquele que outrora não negou, não nega mais. Aquele que se calou, não cala mais. Agora ele fala. Desde Jesus, a Bíblia anunciou o eunuco. A Bíblia diz que no dia seguinte eles vão ao lugar da oração. Aleluia. Irmãos, em Atos capítulo 2, versículo 120. Atos capítulo 3, só Pedro e João vão à oração. Note, irmãos, que infelizmente não é toda a igreja que gosta de buscar a face do Senhor. Mas ainda 7.000 que não se logrou amarrar. Ainda um bolsão que almeja a presença. Ainda um povo que quer um escapo do Senhor e vai achar. Porque ele diz a promessa que aquele que vem buscar vai encontrar. Vamos buscar em todo o coração. Ele te ama. Vão à oração. A Bíblia diz que tem um paralítico ali à porta do templo, a Formosa, que ficava ali a receber esmola. Acreditava que a igreja é um tipo de instituição social. A igreja não é instituição social, ela pode até ajudar, mas a condição principal da igreja. E qual é, pastor? A condição principal da igreja é no evangelho. Ele disse: eu tenho prata nenhuma, que eu te dou. O que você tem? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Não é só ser chamado. Se tiver, amém. Se não tiver, prega o Cristo. Prega Jesus Cristo. Atos capítulo 4, por causa disso, se tornaram o quê? Inimigo do Estado. Perseguidos. Mas a novidade não, porque Jesus tinha avisado. Lembra? Evangelho de João 16, 33? Vocês vão ter tribulação. Vocês vão ser perseguidos por amor do meu nome. Aleluia. Por causa do meu nome vocês vão ser. Não é por causa de A, de B, que você deixa assim, não. Por causa do meu nome vocês vão ser perseguidos. E eles estão perseguidos, presos e açoitados. Se entristeceram? Não. Murmuraram? Não. O que fizeram? Glorificaram o nome do Senhor, amado. Deus revestiu a sua igreja de poder e autoridade. Irmãos, era coisa terrível. A Bíblia diz que todos tinham tudo em comum. Eles contribuíam, ajudavam, queriam ver todo mundo tendo tudo em comum. De maneira que em Atos capítulo 5, Ananias e Safira, um casal que viu todo mundo cooperando, queriam ficar na evidência da igreja. Então, nós vamos contribuir isso, mas eles venderam por isso. Irmão, não minta ao Espírito Santo, não brinca com Deus. Está escrito que de Deus não se zomba. Não brinca com Deus. Eles brincaram com Deus e morreram. A igreja parou de crescer por causa disso? Não. Atos capítulo 6 da Bíblia diz que a igreja cresceu. Tem e o quê? Diáconos. Porque os apóstolos não conseguiam dar conta. Porque nada parava a igreja, nada para em volta de Deus, amado. Perseguição, aflição, homens morrendo ao pé da igreja por mentir ao Espírito Santo. Ainda assim o povo continua crendo e adorando. Cadeia, escárnio, coliseu. A igreja não para. A igreja é invencível. Por causa dela, não. Por causa do seu Senhor. Por causa do seu Senhor. Acho que no 7, um único jovem, Estevão, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo, ele dava poder, prodígio e maravilha, e falava com veemência a palavra de Deus, a ponto daqueles que ouviam e não gostavam, mas enchiam os dentes de ódio. Para Lucas escrever, os caras dão muito ódio, para ouvir o dente batendo, é muito ódio. Mas Estevão, você calou? Ele continuou pregando.
Porque quem é chamado, ou quem é escolhido, não tem escolha. Ele abre a boca e quer a palavra. Ele não quer saber. Ele foi chamado, é como o salmista diz, que por isso eu falei. Estive muito aflito, agora eu não posso. Por isso eu prego o Senhor meu Salvador. Estevão pregou, foi apedrejado, mas não sentiu a pedra, porque falou que a pedra do mundo é a ferro de esquina, é o Senhor, é o nosso Salvador, é Jesus Cristo, o Senhor, amado. Ele disse, eu vi os céus abertos, e o meu Senhor é destra do Pai. E ele entregou com o Espírito e disse, mas Senhor, não impute a eles esse pecado, olha. Às vezes uma calma falou que ele fica todo dolorido, que ele estava comendo pedrada para ser morto. Ele falou, Senhor, pelo menos a este pecado não impute a eles. O restante, eles resolvem com o Senhor. Mas a esse que estão cometendo comigo, não impute não, Senhor. Chega o Espírito Santo. Chega um jovem. O único jovem, irmão. Uma única pessoa suficiente para engrandecer uma região. Deus não precisa de muito, não precisa só de um. Ou de uma. Um homem valente, uma mulher valente, um jovem valente, para pregar um ano aceitável no Senhor. E ele quer levantar nessa última geração pessoas assim, pessoas destemidas, pessoas que não têm, pessoas que não se calam, que não se vendem, que não se corrompem, mas prega o Santo Santo, Evangelho do Senhor. A igreja cresceu em meio à tribulação e vai continuar até o final da era. Porque parou, pastor, parou Atos capítulo 7? Não parou, não. Atos capítulo 8, a Bíblia diz que Saulo assolava a igreja e consentiu para a morte de quem? Estevão. Então, assolava, está escrito assim. Está aí na sua Bíblia. E também Saulo consentiu a morte dele. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Ficaram ali. E Paulo, que no caso era Saulo, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Você já pensou alguém entrando dentro da tua casa? E te prender não porque você roubou, não porque você matou, não porque você estrupou, desviou dinheiro da empresa, não porque você é crente. E encerra você no cárcere, encerra sua mulher no cárcere. Ah, pastor, isso está longe, está bom de acontecer? Não está não, próximo está. Vai chegar, esteja preparado com esse tipo de situação. Porque o que aconteceu no passado, acontece hoje no presente, vai acontecer no futuro próximo. Então, esse momento que nós estamos vendo é um momento de preparação. Nós estamos diante desse tipo de poder para enfrentar qualquer tipo de adversidade e não negar o mestre. E não negar o mestre. Resistir. A Bíblia diz assim, Apocalipse, ser fiel até quando? Até a morte. E dar-te a coroa da vida. É nesse nível que o Senhor deseja que a gente tenha a postura. Porque a igreja cresceu assim. Olha o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 1:6. E vós, hostes feito nossos imitadores, Paulo dizendo para a igreja de Tessalônica, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gosto do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e a Caia. Paulo lhe falou, olha só, vocês receberam a palavra, não no momento de tranquilidade, tranquilo da moral, não. Vocês receberam a palavra em muita tribulação, mas vocês estão vencendo. Porque em minha tribulação você não recua. Em minha dificuldade você não abandona. Em minha crise ao caos, vocês não recuam e não deixam de proclamar o nome do Senhor. Em meio à crise, vocês são fiéis. E com isso, exemplo para todo mundo dessa região. Não recua, Santa. Vocês são exemplo. A Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Deus não deve nada a ninguém. Nunca deveu nem vai dever. Então nosso trabalho não é vão no Senhor. Ele se tornar um exemplo. Na segunda carta, Paulo escreveu isso aqui, ó. 2 Tessalonicenses 1:13 em diante. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós. Como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. E o amor de cada um de vós aumenta, um para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nessa igreja de Deus, por causa da vossa paciência e fé. E de todas as vossas, o quê? Perseguições e aflições que suportais. Que suportais, que resiste, e prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos dignos
do reino de Deus. Então a provação, o teste, amados, é para Deus saber quem é de verdade, quem é de mentira, quem é ovelha, quem é bode, quem é santo, quem é profano. Ele quer saber. Então, com Deus não há máscara, não há personagem. Não adianta, não. Ter eloquência, conhecer a Bíblia de cabo a rabo, usar terno e gravado. Tem que ter um novo coração, mano. Tem que nascer de novo. Tem que ser crente de verdade. Tem que amar Jesus. Tem que dizer não à carne. E sim para Deus. Glória. Que suportar prova clara. É transparente. É transparente. Se de fato é justo diante de Deus, que nem paga a tribulação, mas que o Deus atribula. E a voz que foi atribulado, descansa convosco. Imagina os que falando mesmo isso. Perseguição, torturando, todo mundo preso, gente morrendo. Aí estão lendo a carta lá na igreja. Aí falou, dessa vez falou aqui, descanso conosco. Quando? Aí todo mundo, ai meu Deus, quando que vai ser? Daqui a pouco, quando se manifestar o Senhor Jesus dos céus. Aleluia. Então, descanso com a igreja só quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Quando isso, a igreja tem que permanecer firme na presença do Senhor. É desse jeito que acontece. Descanso quando? Quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus com os seus santos anjos de poder. É nesse momento que a igreja vai descansar, que o sábado vai acontecer, que o nosso repouso vai acontecer aqui. Trabalho e fadiga. Funciona dessa maneira. A igreja cresceu em meio à perseguição. Isso é um fato. Isso é um fato. João 15:20 diz, lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor? Se a mim perseguiram, também perseguirão a quem? A vós. 2 Timóteo 3:12 diz, os que querem viver piamente em Cristo Jesus, padecerão o quê? Perseguição. Foi assim, e é assim que a igreja cresce. Sendo perseguida, afligida, caluniada. Colocando ela como de fato inimiga do Estado. Mas, na verdade, o Estado que é inimigo da igreja, é inimigo de Deus, porque é regido por Satanás. Israel, quando sai da terra do Egito, e fica estabelecido na terra de Canaã, ele resolve relações com o rei, que destina de lembrar, gosta de ter um governador, tem um rei, que administra tudo. Queremos trazer. Mas como eu falo, seja tem um rei. Que rei? Aquele que é rei dos seis e senhor dos senhores, que é autossuficiente. Mas ele não, eles querem um rei. Mas sabe a palavra? Eles querem um rei. Então, sabe o que vai acontecer? Eles vão tomar suas posses, vão colocar pesados impostos. Eles vão regimentar seus filhos para o exército militar. É isso que vai acontecer. Vocês querem? Querem. É o que a gente tem hoje. Verdade. É tudo falindo no mesmo saco, a política. É tudo falindo no mesmo saco. Então não seja dado um unicórnio por ninguém, não. É tudo falindo no mesmo saco. Nós temos um rei, nós temos um Deus, e ele é o Senhor, ele é o Senhor Jesus. Aleluia. Mas tudo tem outro propósito. Qual? De nos fazer dignos da nossa vocação. E tudo começa por ouvir a voz do Senhor. Porque se não ouvir, não cumpre o chamado. Se eles não escutassem a promessa de cristificação em Jerusalém, o Espírito Santo não tinha descido sobre eles. E Filipe é um desses aqui que ouviu a voz do Senhor. O texto que nós lemos diz aqui, e o anjo do Senhor falou a Filipe. Falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai. Então, irmãos, Deus conta comigo e contigo. Mas Ele quer que você ouça a voz dEle. Ele está te chamando, levanta-te. Aleluia. Seja uma atalaya nessa última geração, mas nós não você entregar a sua vida ao testemunho, mano. É verdade. Aleluia. A sua vida, mas ouça a voz do Senhor. Anuncie o Evangelho. Esteja pronto para ouvir a voz do Senhor, como diz Tiago. Todo mundo esteja pronto para ouvir. E Deus quer falar. Então atente para a voz dele. Não uma geração com muito barulho, com muitas telas, com muitas informações, muitas respostas. Poucas pessoas estão tentando falar a voz do Senhor e Ele está falando. A terra está gemendo. A profecia está se cumprindo. Jesus está louvando, amado. Ouça, ouça. Ouça a voz dele. Filipe ouviu. A perseguição estava instaurada. Mas Filipe não ouviu e falou, eu tenho uma missão. Eu tenho um chamado.
Eu tenho uma vocação. E eu não posso negar aquele que me ama e regimentou para a guerra. O meu general, que é Cristo. Ele foi. Então ele conta comigo. Ele conta com você. Com cada um de nós. Cada um de nós conhece que uma única pessoa que a gente conhece que não serve a Cristo. Mas, pastor, eu não vou convencer. Não, você não convence. Quem convence é o Espírito Santo. A gente só prega a palavra. A Bíblia está a gente semeador. Você só lança a semente. Quem rega é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Quem salva é Deus. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. A gente vai ser crente na palavra. E Felipe desceu, ele ouviu e ele desceu. Irmão, olha só. O que Deus faz para salvar. Um etíope saiu da África, porque o judaísmo chegou lá, por meio de Salomão, atingiu toda a África, toda a Etiópia. Lembra quando aquela mulher foi lá ouvir a sabedoria de Salomão? O Deus de Israel já foi ouvido lá. Pessoas creram. E creram no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E subiram para adorar. E ele era o superintendente, alguém relevante, importante. Irmão, então Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar branco, Deus quer salvar preto, Deus quer salvar criança, Deus quer salvar idoso, Deus quer salvar rico, Deus quer salvar pobre, brasileiro, colombiano, asiático, americano. Deus quer salvar todos. 2 Timóteo 2,3, porque este é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens se salvem e venham o conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele deseja, ele quer. Ele não obriga, porque ele não é autoritário. Ele sugestiona. Ele que nos propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois a vida a tua e a tua descendência. O Evangelho é a escolha, meu. Viver nas trevas é escolha. Viver na luz também é escolha. E Deus está aí querendo salvar, mas ele conta com pessoas. Os anjos queriam isso que a gente tem, mas os anjos queriam pregar. Mas não foi confiado a eles. Foi confiado à igreja. E Pipi representa aqui a igreja que foi condicionada a pregar o Senhor Sacro Evangelho. Deus sabia que um único homem que via Jerusalém. Tu acha que foi a primeira vez que ele subiu lá? Quantas vezes ele foi lá, mano? Certamente não foi uma única vez. Várias vezes ele subiu a Jerusalém. E possivelmente várias vezes ele lendo o profeta Isaías, que não entendemos. Mas ele subia para lugar. O que é isso? É gente que vai no culto. É gente que está preparando a igreja há muito tempo. Só para adorar há muito tempo. Vai no culto há muito tempo. Canta louvores há muito tempo. Ouve pregações há muito tempo. Levanta até as mãos há muito tempo. Mas adora e não conhece. Senhor. E sabe por que você vai? Porque Deus vai te salvar. Quando tem um dia que Deus vai usar alguém para falar diretamente contigo, porque você precisa ter essa resposta. Aleluia. Então, Deus ele vai mover céus e terra com técnicas étnicas, linguísticas, para ele anunciar o seu filho, Jesus Cristo. Aleluia. Então, muitas pessoas frequentam isso, mas não conhecem Jesus. Jesus Cristo disse para a samaritana: vocês adoram quem vocês não conhecem. E não tem muita gente na igreja que não conhece Jesus? Não é só fora, não. Deus, muita gente dentro que não conhece. Esse tipo aqui, a rainha, tipo que cai nisso. Eles sofriam para adorar, mas não conhecia. Ele lia, mas não entendia. Eu leio isso daqui. Eu fumo. Eu sacrifico. Eu levo cordeiro. Eu ofereço tudo aquilo que a lei mosaica diz. Mas eu não consigo entender. De quem está falando isso aqui? Quem é esse que o profeta está falando? É dele. Ou tem um outro, eu não sei. Quem é esse cordeiro? Ele muda, por quê? Por que ele correu? Por que ele está oferecendo? Por quê? Por quê? Eu não entendo. Deus envia alguém por amor às almas. Deus não quer que o ser humano pereça. Deus não quer que o ser humano vá ao inferno. Deus não quer que o homem seja condenado. Deus quer salvar. Mas não adianta agora sem conhecer. É necessário conhecer a Cristo. Adora Ele entendendo. Louvarei com o Espírito, mas louvarei com o entendimento. Diz a Escritura.
Jesus Cristo disse assim, Mateus 15:8. Este povo me honra com os lábios, mas o coração Está longe de mim. está longe de mim. Em vão, me adora. Eles até falam, eles até levantam, eles até vão para a igreja, mas o coração está distante. Então, em vão, me adora. Então, fala de pessoas que adoram a Deus, mas não conhecem. Vão ao culto, mas não entende nada. Canta louvor, mas não entende o que canta. Ouve pregação, mas aquela mesma pregação não faz sentido nenhum para ela. Com isso, não tem resposta. Mas quem eu julgo, ele quer resposta. Eu venho todos os anos daqui. Eu venho aqui sacrificar. Eu entendo tudo que tem que fazer. Mas por que tem que fazer? Por que está escrito? Quem que morreu? Por que ele morreu por mim? Deus envia Felipe. Irmãos, eu não sei, eu não conheço todo mundo aqui. Não sei quem é cristão, quem não é, eu não conheço. E às vezes, eu fiquei muito tempo indo com a igreja sem ainda o Espírito Santo me tocar, me converter e me convencer do meu pecado. Então, se você ainda não se decidiu por Jesus, continua vivo. Ainda que não entendendo, continua. Aleluia. Um certo dia, Deus vai levantar um Felipe e vai fazer você entender essa escritura. De você se converter de corpo, alma e espírito. Porque tem dentro da sua alma um desejo do conhecer Deus. Você quer Deus, mas você não quer ser como todo mundo. Onde ele se proclama e não cumpre aquilo que você está dizendo fiel, verdadeiro e santo. Você não quer ser um crente de mentira. Você quer ser um crente genuíno, verdadeiro. Por isso você questiona. Por isso você indaga. Eu quero a resposta. Fala comigo, Senhor. E Ele tira suas dúvidas. O Cristo, Ele tira suas dúvidas. Porque Ele sabe que você está com o coração aberto, quebrantado contra isso. Irmãos, o fato dele dizer, Filipe ouviu, desceu. Filipe pergunta assim, entendes tu o que lês? Entendes tu o que lês? Boas perguntas tiram boas respostas. Eduardo, como poderia entender se alguém não me ensinar? Quando ele diz, como poderia entender se ninguém me ensinar? Fala de desejo. Ele fala, eu quero saber. Eu estou disposto a ficar um tempo contigo, Filipe, mas eu quero aprender. Tem como você entrar aqui e ficar comigo? Filipe entrou. E eu vou, Felipe, sobe aqui, assente-se comigo. Irmão, quem quer Jesus quer. Oh, glória. Quem quer Jesus fala, me ensina. Eu quero saber o que é remissão, o que é redenção, o que é propiciação, o que Jesus, o que o verbo fez de carne, o que ele morreu, o que ele ressuscitou. Por quê? Eu quero saber, eu quero aprender, eu quero ser salvo. Ele queria conhecer. E passa pelo desejo pela humildade. Ele lia. Geralmente quem lê, tem uma frase assim, geralmente muitos livros falam assim, qualquer frase assim, quem lê mais, sabe mais. Em alguns livros tem geralmente essa frase curta, porém quer dizer muita coisa. Quem lê mais, sabe mais. Mas tem muita gente que lê e não entende nada. Porque a Bíblia não é como qualquer um livro em revista no jornal. É um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É necessário ter aprender a saber para entender. E para isso, você tem que estar vazio de si, para ser cheio para Ele. Aí Ele faz-se entender. E o aluno estava dizendo, eu quero aprender. E em torno de quem, Felipe? Gira o culto. Quem que é esse cordeiro aqui? De quem que fala? O profeta é dele ou de algum outro? Versículo 32. Eu já estou acabando. E o lugar da escritura, note, e o lugar da escritura que lia era este. Filipe falou da boca dele? Filipe falou da vontade dele? Filipe falou do que ele queria, do que ele não queria? Ele falou do quê? Mas do lugar que estava escrito, tem que estar escrito. O que eu falo tem que estar baseado nas escrituras. E o lugar do está escritura que lia era estes. E foi levado, Isaías 53, e foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu sua boca, e na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E a quem contará da sua geração?
porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco àquele e disse, rogo-te, de quem existe o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, pensando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Então, o entorno do culto, o centro do culto, não é homem, não é para homem, não é para mulher, não é para agradar a Deus. O centro do culto é Jesus. Ele é o motivo da nossa oração. Ele é o centro da nossa adoração. Ele é o motivo da nossa pregação. Ele é o centro de toda a nossa mensagem. Ele é o alfa e o ômega. Tudo é por meio de Cristo, amado. Cristo. Pregue a Cristo. Fale de Cristo. Cristo. Ele é a luz do mundo. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. É Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Prega sobre ele. Fala dele. Ensina sobre ele. Ele poderia falar sobre qualquer outro, poderia falar sobre Davi. Não, não é sobre Davi, tem nada a ver com Davi. Tem tudo a ver com Cristo, é sobre ele. Paulo disse em 1 Timóteo 15, esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É sobre Cristo, amado. O alfa Cristo. A adoração tem que ser a Cristo. Não são homens. Tem nada a ver com o homem. Tem tudo a ver com Cristo, com Ele. O Evangelho de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que eu condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pela graça sois salvo com dentro da fé. Então vem de vós é dom de Deus. Não vem por obra, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras. É por ele. Cristo. O eunuco creu. Quando ele falou, Jesus, o eunuco creu. Eu já estou acabando. O grupo de louvor, por favor. O Tânia já toca nele. Respondeu? Eu gosto do Tânia Jesus. O eunuco creu. Filipe está sentado no carro. Começou a falar de quem o profeta Isaías estava anunciando. E era sobre Jesus. E o eunuco, quando ouviu aquilo, irmãos, olha só. Note como que é a pessoa. Quando Jesus chama Mateus está trabalhando na colheitaria, e Jesus diz para ele, olha a pregação de Cristo, irmão. Eu não sei nem quanto tempo que eu estou falando aqui, não sei se é 40, 30 mil que eu estou falando aqui. A pregação de Jesus para Mateus foi assim, segue, você andando. Segue! Mateus ouviu, mas sabe o que ele creu? Porque a palavra diz assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e quem é ovelha conhece seu pastor. Depois o seu pastor chama dele, segue. Mateus está mandando tudo e falou, opa, como eu sou, mas pô, chegou, ele me chamou, que eu não consegui, pregação curtinha, segue! O eunuco está ali no profeta Isaías, ele está ali, lembra o capítulo 53, ele está falando, meu Deus, quem está falando isso aqui eu não entendo, são anjos subindo a Jerusalém, são anjos sacrificando, são anjos acompanhando a rainha, mas eu não entendo, não faz sentido para mim esse sacrifício. Quando Filipe explicou, ele creu. Tem gente que às vezes vai passar anos indo para a igreja, e às vezes uma pregação do corpo de anos indo, vai ser aquela que ele vai salvar. Que ele vai sorrir. Ele vai ser Jesus. E ele foi tão imergido na graça que Filipe certamente falou para ele que Jesus tinha tido. Ele falou que Jesus disse. Ele tem que pegar a palavra. Jesus é um risco por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê depois, batizado será salvo. Filipe certamente falou isso para ele, senão não faria sentido. Ele falou, aqui tem água, o que me impede? Filipe falou, estou indo no carro, caminhando. Quando ele vê a água, falou, Filipe, ali tem água. O que me impede para me se batizar?
Aí se fosse um pastorzinho moderno hoje, você tem que fazer um curso de batismo, meu louco. 1 mês. Pra você se batizar direitinho. Você é casado ou não? Não, sou louco, não preciso. Ah, não, porque se fosse casado, você ia me casar. Se batizar. É assim que as igrejas fazem. Mas é assim que a Bíblia diz? É isso que é ensinado aqui? É isso que está na escritura? Não. E por que fala? Doutrina de homens. Agora, doutrina de homens salvo? Não, não são. Pelo contrário, apanhando. Ele criou de tal maneira que um texto diz assim: indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma águia. E disse o eunuco, não foi Filipe só ensinou. E disse o eunuco: eis aqui a água, que me impede que eu seja batizado? Aleluia. E disse ele: é lícito o quê? Se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Glória. Eu creio que ele é ele, é o Redentor de Israel, é o que dá vida eterna. Eu creio nisso, eu creio em batizar, eu quero que o meu nome seja pura. Ele mandou para os receberam ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Por organização, a gente tem até marca, data de batismo. Mas se no meio da congregação alguém se render a Cristo e falar, eu quero ser batizado hoje, tem água, eu creio que ele morreu para me salvar, eu creio que ele é o verbo de Deus, eu creio que ele morreu e ressuscitou para me dar vida eterna. Eu creio, o que me impede? Nada. Se tu crês, te tornou o teu coração. Nada. Ele mudou a resposta. Eu sempre fui muito questionador. E quando me converti, ainda sou, continuo sendo. Muitas das minhas indagações estavam contidas nas escrituras. Ou para dizer todas elas. E tem coisa que nem resposta a gente vai ter. Porque aqui não é o lugar de a gente ter resposta. O lugar da resposta completa é a eternidade. E ao lado do Senhor. Para isso, creio no Evangelho. Creio em Cristo. Olhe para Cristo. Olhe para o seu Senhor, seu Salvador. Faça o seu culto fazer sentido para você. Amém. Não suba para adorar sem entender. Adore compreendendo. Louve compreendendo. Sirva a Deus compreendendo. Aleluia. Ele queria compreender, mas ele fazia assim mesmo. Não devemos fazer sem a compreensão. Devemos fazer com o entendimento. Aleluia. E o Espírito Santo, ele está aí para te dar sabedoria e graça. Aleluia. Que essa palavra penetrar no seu coração e fazer valida e fazer sentido e te dar a resposta que você tanto precisa. Fica de pé comigo se você pode. Glória a Deus. Eu acho. De novo, mulher.